Tem uma tia minha, ela é enfermeira até hoje, ela tava entrando no plantão, 11 da noite, e pegou o elevador pra subir. E aí, no que ela chegou no andar, ela viu um senhor parado na frente do elevador. E aí ela se assusta, ela falou: ô, seu fulano de tal, onde o senhor vai? Ele dá um sorriso pra ela e entra no elevador. O senhor recebeu alta? O senhor tava mal ontem. E ele tava ali com roupa de hospital e ele entra no elevador. Ela conta que não deu tempo dela fazer nada, porque ela ficou chocada com o senhor no elevador, e ele desceu sozinho. Ela falou que não deu tempo, porque ela falou assim: Dani, eu ia descer com ele, porque ele tava mal. E aí ela vai lá pra recepção e fala: gente, o seu fulano de tal, ele tá descendo no elevador sozinho, ele recebeu alta. E aí a moça da secretaria fala pra ela: Rô, o senhorzinho faleceu essa noite, a gente já ia te avisar, mas como você tava vindo pro plantão, a gente ia te avisar agora que ele faleceu. Há 2 horas, o corpo dele já tá no necrotério. E aí ela pede imediatamente pra ver a câmera de segurança. A câmera de segurança parece que era no outro pavimento. Ela desce loucamente e quando eles vão ver as câmeras de segurança, não tinha ninguém no elevador. E ele já tinha falecido.